A paz do Senhor, vamos refletir na palavra de Deus, refletir nesse mês que é o mês das mães, mês de mulheres valorosas, fortes, corajosas, algumas iniciando a sua trajetória e outras já com os filhos já encaminhados, mas não importa, o coração de mãe é o mesmo da notícia de que estamos esperando um bebê até o nosso último suspiro. Esse é o coração de mãe. Ele não muda para menos, ele só muda para mais amor. Ele só se altera para mais amor, mais carinho, mais cuidado. Nós vamos refletir sobre a palavra que está em Provérbios 31, muito conhecido, né? A mulher virtuosa. Mas vamos falar somente do versículo 25 e 26. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro, fala com sabedoria e ensina com amor. Porque o Provérbios 31 fala muito da mulher valorosa num aspecto até mais usado para casamento, para marido. Mas hoje nós vamos tratar disso como mulher mãe. Mulher mãe é aquela que se reveste de força todos os dias, do momento em que sabe, como eu disse, que já está grávida, até o último suspiro. É um revestir-se de força o tempo todo. É um caminhar com dignidade o tempo todo, porque temos ali, primeiro, pequenos, né? Pequenos seres que vão aprender conosco sobre dignidade, sobre integridade, sobre comportamento, sobre moral, sobre ética. E nós sorrimos diante do futuro porque temos que ter esperança no futuro, temos que nos alegrar com o futuro, porque os nossos filhos estão no futuro. Um futuro que também será nosso, mas será ainda mais deles, porque eles vão além do nosso tempo. É o que nós desejamos, é o que nós oramos a Deus, é o que nós esperamos, né? Que os nossos filhos um dia vejam os filhos deles e depois os filhos dos filhos deles, como nós também esperamos ver. Então, a mãe, ela reveste-se de força e dignidade e ela sorri diante do futuro. A mãe também é aquela que fala com sabedoria e ensina com amor. A mãe é o princípio dentro da casa, né? A palavra do Senhor é o princípio lá da sabedoria, mas dentro da casa, a sabedoria vem da mamãe. A mamãe é que sabe fazer a comida, a mamãe é que sabe como lava roupa, a mamãe é que sabe como penteia, a mamãe é que sabe qual remedinho tem que tomar quando tem que ir ao médico, a mamãe é que sabe dar o conselho com relação ao amiguinho que está arrumando confusão, a mamãe é que sabe confortar, a mamãe é que sabe isso, a mamãe é que sabe aquilo. Tem até um poema que fala aí das profissões de uma mãe. A mamãe é aquela que detém a sabedoria. Uma casa sem uma mãe sábia é uma casa onde os filhos se desviam, se perdem e não retornam. Porque ainda que um filho se desvie, ele voltará para o Senhor. Ensina o menino o caminho que ele deve andar. E quando crescer, ele não se desviará dele. Então, ainda que hajam pedrinhas de tropeço no caminho, o filho volta, o filho retorna, porque ele tinha uma mãe sábia. E essa mãe sábia é aquela que pega toda essa sabedoria, todo esse conhecimento e ensina tudo isso com amor. Com amor. Uma mãe, ela, quando se fala reveste-se de força, é porque uma mãe, ela enfrenta muitas batalhas espirituais. Porque ela é atacada através dos seus filhos para se desviar da obra do Senhor, para não se aliançar à obra do Senhor, para não fazer a obra do Senhor. Uma mãe é atacada espiritualmente pelas perturbações dos seus filhos quando eles são atacados espiritualmente e ela se sente incomodada com aquilo, fragilizada com aquilo, às vezes até com a impotência, ela abre um espaço
por inimigo também atuar na vida dela, então ela sofre ali também uma batalha espiritual. Uma mãe, ela é atacada o tempo todo nas suas emoções, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos. Uma mãe, ela precisa muito da força do Senhor. Reveste-se de força. Essa força é a força do poder que há em Deus. O crente, ele deve fortalecer-se no Senhor e na força de seu poder. Mas uma mãe, ela precisa realmente estar fortalecida no Senhor e na força do poder. Porque os filhos dessa mãe dependem da sua sobriedade, dependem da sua sensatez, dependem do seu vigor, dependem da sua força. As criancinhas, os bebês, os adolescentes, os jovens, eles estão observando como essa mãe se comporta diante das batalhas espirituais. O apóstolo Paulo, ele entendia muito sobre batalha espiritual, ele entendia muito sobre força, a força que necessitamos. E ele falou em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o pensamento da mãe sábia, da mãe que age com sabedoria. Os desafios são lançados todos os dias desde o início da gravidez. E uma mãe que exerce a sabedoria que está na força do poder de Deus, sabe que pode todas as coisas naquele que a fortalece até o seu último suspiro. O Senhor é uma fonte inesgotável de poder para uma mãe. Qualquer situação que uma mãe passe, que uma mãe atravesse, que uma mãe precise, o Senhor tem a resposta, tem a saída, tem a estratégia. É só estarmos ali, cientes de que podemos todas as coisas nele. Como mães, somos autoridade sobre a vida dos nossos filhos. E como tal, nós podemos, sim, buscar no Senhor tudo o que precisamos. A fonte é inesgotável de poder. É uma fonte que não seca, é uma água que jorra sem cessar, com todos os itens que precisamos para o dia a dia dos nossos filhos. O Senhor não tem um poder imaginário ou abstrato. A força do poder do Senhor, ela é real. Ela é uma força que se manifesta poderosamente todos os dias na vida de uma mãe. Quando nós vemos os nossos filhos encaminhados, instruídos, formando a sua família, e olhamos para trás para todas as dificuldades que vivemos, quando olhamos para nós e somos frutos também de uma mãe, nós entendemos que a força do Senhor não é imaginária nem abstrata. Ela existe, é uma força real, ela é uma força poderosa, ela é uma força de redenção, é uma força de ajuste, de encaixe, de salvação. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele também ressuscitou a esperança de uma mãe, porque ele rasgou o véu e nos deu acesso direto ao Pai, para que ele pudesse nos orientar na criação dos nossos filhos. Temos vivido tempos difíceis, dificílimos, eu diria, para mães de jovens, de adolescentes, porque instruir os filhos nesse tempo tem sido muito complicado. Mas nós temos uma fonte inesgotável de poder, e ela se chama Deus. E Deus tem os conselhos, as instruções, Deus tem tudo, absolutamente tudo que uma mãe precisa para orientar os seus filhos.
Eu consultei essa fonte por muitas vezes e ainda consulto. Ainda há poucos instantes atrás estava consultando. E o Senhor não me deixou em nenhuma das minhas vezes sem estratégia, sem resposta, sem poder de reação, sem força para ação. O Senhor, Ele é real e Ele nos deu uma incumbência de ser mãe, nos dando junto a isso, a unção e a capacidade. Então, a mulher mãe é aquela que se reveste de força, é aquela que, quando vai fazer uma fofoca, pensa que tem uma testemunha a observando, é aquela que, quando vai desmontar diante de uma situação que a apavora, ela lembra que ela precisa ser a coluna daquele filho. A mãe é aquela que, quando está exausta, cansada, ela procura forças, porque ela tem a quem alimentar de forma na carne, com o alimento sólido da carne ali, legumes, frutas, mas ela também é aquela que, quando ela está cansada, exausta, ela lembra que há alguém que ela tem que alimentar espiritualmente. Uma mãe é aquela que não pode perder esperança no futuro, porque ela olha para aqueles seres que estão ali cheios de futuro pela frente, e se ela pensa, se não há futuro para mim, então não haverá futuro para os meus filhos? Então ela sorri para o futuro, porque ela acredita que bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E o que ela espera para os filhos é esse futuro que Deus promete. Então é impossível não nos lembrarmos dessa palavra e não sorrimos para o futuro que o Senhor tem preparado para os nossos filhos. Uma mãe, ela precisa se alimentar da fonte inesgotável de poder que é a palavra do Senhor, para que haja nela sabedoria para instruir os seus filhos no caminho do Senhor. E mais, além de tudo isso, essa mãe, ela é dotada de um amor tão pacífico, um amor tão bondoso, um amor tão benigno, um amor tão manso, que ela ensina com esse amor. Essa é a mãe do reino. Essa é a mãe que Deus ama, que Deus cuida, que Deus gerou no planejamento dele. Essa é a mãe que abraça os seus filhos em suas necessidades, porque se sente abraçada por um Deus que é real e que cuida de tudo e que está cuidando desse dom que ele deu a ela, da maternidade. Essa é a mãe do reino. Amém? Gostou da palavra? Não esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber novas notificações, curtir e compartilhar. Vamos propagar a palavra do Senhor. Amém?